Olá pessoal, estamos aqui hoje mais um vídeo do nosso canal contando um pouco da nossa história, Aham. desde que a gente saiu do Brasil para a Europa. Sim, a gente foi pra Itália, com a ideia de ficar na Itália e acabamos saindo de lá Para Portugal. e agora estamos em Portugal. E algo que eu não sabia antes, mas na Europa, o Portugal é um pouco mal visto, É, verdade. porque tem um salário mínimo muito baixo. Então, muitas pessoas não gostam de vir pra cá. Mas a gente veio pra cá. Por quê, né? Né? E por que sair da Itália, né? Então a gente vai contar um pouquinho para vocês das diferenças que a gente viu, assim. A gente não quer falar mal de nenhum país, mas a gente quer colocar, assim, o que a gente achou da Itália, o que a gente achou de Portugal, de uma forma simples. Mas antes, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo para apoiar o nosso canal, né? Para ajudar o nosso trabalho aqui. Sim. E a gente saiu da Itália. Primeiro, a gente passou 5 meses lá, 3 meses fazendo o processo de cidadania, meu e das crianças. Depois a gente ficou 2 meses numa casa de férias, Porque a gente não achava uma, né? uma casa fixa. Na região que a gente gostou mais, que era no litoral, onde a gente estava era na Ligúria, no litoral, a gente gostou bastante. E até achamos uma casa para alugar mais para dentro da Itália, perto de Turim, mas Não sentiu, né? a gente não gostou muito da cidade. A gente foi lá, conheceu a casa, vimos a cidade, a gente achou tudo muito estranho, a cidade, assim, afastada, né? Era um pouquinho afastada, era uma cidade bem antiga. A Itália em si já é um pouco Pequena, antiga. né? Então a gente não sentiu que era um lugar pra gente ir com a nossa família, né? Tem cidades lindas na Itália, né? Muitas. Muitas cidades lindas. A gente foi pra fazer o processo de cidadania, então o nosso orçamento não era pra fazer viagens dentro da Pra ficar Itália, né? Pra passeando ficar bastante. passeando. Senão a gente teria feito essa visita exploratória em várias cidades. E ele estava trabalhando, ele não estava parado, né? Sim, como eu tenho um negócio remoto, eu viajei no final de semana. Segunda-feira já estava tudo normal, trabalhando. Então, Sim. também não tinha muito... Não ter de férias, né? Sim. Mas, assim... Primeiro, a ideia era ficar na Itália. A gente gostou muito da Itália. A comida é gostosa. O famoso gelato realmente é maravilhoso. É muito, As pessoas muito são gostoso. boas. As pessoas, onde a gente estava nessa região, as pessoas acho que estão bem acostumadas a receber estrangeiros, tanto de outros países como, enfim, de outras partes da Itália. Gostam dos brasileiros. E gostam dos brasileiros, foram muito queridos com a gente, todo mundo. E a gente saiu de lá, viemos para Portugal. E muita gente que tem trabalho remoto, às vezes fazem isso. Vão para Portugal. Por quê? Aqui o salário é mais baixo, então, consequentemente, o custo de vida é um pouco mais barato também. Exceto pelo aluguel, né? Que pode variar muito dependendo da região que você esteja. Assim como na Itália, né? Tem Sim. lugares que são caríssimos os aluguéis também. Sim, Portugal, pelo que eu vi, Portugal, Espanha, Itália tem aluguéis parecidos. Semelhantes. Só que o salário mínimo aqui em Portugal é menor. Exato. Né? Então, se você colocar na balança, né? Acaba que aqui o salário mínimo aqui não cobre um aluguel dependendo da região. Exato. Muitas famílias que vêm pra cá, quase todo mundo, o marido e a mulher, os dois trabalham, Tem né? que O trabalhar. casal, os dois trabalham. Mas como eu estava falando, no meu caso, eu tenho um trabalho remoto. Então, na Itália, ou aqui, esse é a mesma renda. Pessoas também fazem isso, que acham um trabalho na Suíça ou na França, depois, que é remoto, vem depois morar aqui em Portugal por causa disso. E a gente está gostando muito daqui, né? As casas que a gente ficou na Itália, que foram 2, Aham. é um espaço menor. E a gente vê que isso é um pouco mais comum na Itália, as casas um pouco mais apertadas. Pequenininhas, é. E a gente queria uma casa mais espaçosa para nossas crianças, porque temos 2 crianças. Então a gente achou que aqui podia ser melhor. E ele precisa trabalhar em casa também, né? Não podia ser uma Sim. casinha pequena, porque a gente precisa de espaço pro trabalho também. Sim, tem que ter um quarto para fazer de escritório. Então a gente
Eu vim pra cá sozinho pra fazer uma visita exploratória e um dia achei uma casa para alugar, que até não é tão comum nem em Portugal e especialmente na Itália. Lá eu tinha encontrado, a gente não gostou, mas para quem Não tá foi pensando fácil. para quem tá pensando em ir pra lá, não acho que é impossível, não é impossível. Tu consegue achar uma casa para alugar na Itália. Dá sim, dá pra achar. Mas eu vim pra cá, achei essa casa, que é 500 euros por mês a gente paga aqui. Não teve burocracia pra... Não, muito fácil. 3 quartos, 2 banheiros, 2 chuveiros. Como vocês estão vendo, tem muito mais espaço do que a gente viu lá na Itália. Então aqui pra nós a gente achou bem melhor. E apesar que a casa não tem pátio, que é algo que a gente ainda sentimos um pouco de falta, a gente está num bairro bem calmo. E no outro lado da rua, a gente sobe umas escadinhas e tem um parque maravilhoso. Sim. Então quase faz parte da casa, né? É de tão perto que é. Sim, é verdade. Então a gente gostou mais, a gente viu que tinha essa oportunidade de vir nessa casa e colocando tudo no balanço, a gente achou melhor vir pra cá. Sim. Isso. E assim, toda essa experiência pra gente não é definitiva, né? A gente não Sim. pensa em viver pra sempre aqui, né? Assim como a gente não pensa em abandonar o Brasil de vez, né? A gente tem desejo de explorar outros lugares, então nesse momento da nossa vida, Portugal foi a melhor opção. Sim. Né? E a gente tá gostando demais, assim. Claro, existem pontos em todos os lados, assim, um lugar melhor. Eu sinto falta da Itália em muitos aspectos, Isso, né? a Itália era muito bonito, é muito bonito. Tu sai na porta e tu já tem um lugar lindo para olhar, assim, né? Turístico. Isso. É muito comum, assim, especialmente na região que a gente estava. Então, isso deixa a gente com um pouco de saudade da Itália, né? Sim, a estrutura para tu caminhar para ir a algum lugar na Itália é muito prático. Sempre tem um lugar, um caminho para tu poder ir a caminhar, pé. Que até acaba evitando a rua. É interessante isso, né? Tem muitas passarelas, então às vezes tu tá caminhando. Porque o italiano caminha muito, né? Sim, ele caminha bastante. E tem muitos trajetórios que tu só chega a pé. Não passa carro, é diferente um pouco do Brasil, né? Até as pistas de bicicleta também, né? Tem muita pista de demais. bicicleta. Muita pista de bicicleta. Os italianos adoram andar de bicicleta. Sim. Então a Itália deixa saudades no nosso coração também. Sim, foi legal. A gente gostou de lá. A gente gostou né, muito também da Itália. Aham. Quem sabe um dia a gente volta, né, pra lá. Sim, a gente nunca sabe. Mas aqui em Portugal, a gente tá gostando mais também da comida. Da comida. A Itália é legal pra nós. A gente gostou muito de conhecer. É gostosa. Mas a gente sentia falta do feijão. Das coisas do Brasil, Da farinha, goiabada, essas coisas que a gente tá encontrando aqui. Coraçãozinho, né, de frango, que eu gosto bastante. Aqui tem. Querendo ou não, ajuda a gente a se sentir mais em casa, mesmo estando longe do nosso país, né? E lá tinha algumas dessas coisas, mas era muito difícil de achar. Né? Coraçãozinho eu vi no mercado acho que 2 vezes. E comprei. Na região que a gente Aproveitei. estava era difícil, até para achar mamão era difícil, né? Sim. E aqui a gente já tem comido muito mais mamão aqui, né? Então, assim, a gente tá gostando muito de Portugal. A gente tá gostando. Né? A gente tá gostando bastante. Como a gente falou no início do vídeo, muita gente criticou, né? Quando a gente falou, né? Estamos indo pra Portugal, mas são loucos, né? Mas por que Portugal? Portugal, não sei o quê. Lá tu vai ganhar muito pouco. Na verdade, eu vou ganhar a mesma coisa, mas tudo bem. Sim, Só que aqui meio que o nosso dinheiro rende um pouco mais, porque Sim, o custo rende de vida é mais. menor, o mercado é mais barato Sim, aqui. não é tipo, uau, muito mais barato, mas é mais barato. Mais barato. As contas de água, luz, gás, tendem a ser um pouco mais baratas também aqui. Outras coisas são mais baratas na Itália. Por exemplo, telefone, a internet. Sim, o mais barato telefone lá lá era muito baratinho e funcionava muito bom, muito bom. Comprar um carro na Itália é um pouco mais barato, mas seguro mais caro. E transferência para tu passar para outro é bem caro. A gente tinha um Toyota Yaris 2005. O valor da transferência parece que depende
do... É algo diferente, é tipo da potência do carro, né? Que eles colocam lá no valor de quilowatts Sim. o consumo dele. Então, do Toyota Yaris era tipo, 65 quilowatts. Então, a transferência foi 410 euros. Só para passar, né? A transferência do nome. Até por isso que a gente deixou o nosso carro na Itália Com meu e com o cunhado, já né? passamos para ele. Isso, e a gente veio sem carro pra cá, mas aqui a gente tá conseguindo se virar com um carrinho que os nossos amigos que estão aqui, né, nossos conhecidos, Sim. nos emprestaram um carrinho, né, que tá nos servindo bastante até a gente ter o nosso, né? E tá ajudando, né? Sim. Mas Só para terminar a questão do seguro também. O seguro na Itália, para quem é imigrante, que não tem um histórico, vai pagar uns 1.000 euros por ano, talvez 1.200. Aqui em Portugal, a transferência de um carro parece que sai em torno de 75 euros e um seguro anual dá em torno de 300 euros anual. E pode pagar por mensalidade, né? Então, os carros aqui são um pouquinho mais caros, mas, por outro lado, tem coisas mais baratas também. Sim. E tem outra questão também. Porque na Itália tem os benefícios de filhos, né? Em Portugal eles não dão praticamente nada, né, de benefício. Primeiro, que não é só chegar na Itália e receber os benefícios. Você tem que ter um tempo de moradia na Itália. Não é só porque ele é cidadão italiano, né? Ítalo-brasileiro, que a gente já pode começar a receber para os nossos filhos aquele benefício por filho, que dá uns 200 e tantos, quase 300 euros, né, por filho. Não é assim, tem que ficar pelo menos uns 2 anos, né? Então, e também a gente não vai ficar dependendo de benefício, Sim, né? a gente nunca recebeu benefício de governo. No Brasil. Não sei. Então, pra gente não fazia sentido ficar na Itália só para receber benefícios, né? Só, enfim. Sim, que foi algo que o pessoal comentou com a gente, por isso a gente está comentando. Mas aqui tem mais benefícios. Sim, Mas a gente nunca pretende... Se a gente precisar um dia, claro que a gente vai usar, mas a gente não pretendia usar os benefícios do governo, mas que a gente estivesse necessitando mesmo. Sim, né? Então é isso, assim, né? A gente gostou da Itália, mas também estamos gostando de Portugal. Voltaremos na Itália para visitar, para conhecer lugares que a gente não visitou, né? Assim como a gente quer explorar Portugal agora, estamos numa casa, né? Que a gente pode ficar um pouquinho mais. Claro, aconteceram outras situações, né? Depois que a gente veio para cá. Depois que a gente entrou nessa casa, o dono colocou a casa à venda. Então ficou meio incerto quanto tempo a gente vai ficar aqui. E aí começa uma nova saga, né? Buscar uma nova casa. Mas isso tá sendo bem... Mas não, com calma isso. Isso pode levar 1 ano, 2 anos. A gente não sabe. Talvez seja algo rápido, né? Mas igual é o que a gente pretende ficar nessa casa mesmo. Então, para nós tá tranquilo. Sim. E também para a questão dele, né? Fazer os documentos como italiano também foi muito tranquilo. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre esse assunto. Mas é isso. Na nossa história, estamos agora oficialmente em Portugal há quase 4 semanas. E vamos ver o que nos espera aí nos próximos capítulos dessa nossa aventura aqui na Europa, né? É isso aí. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Obrigada. Espero que te sirva de alguma maneira. E se puder agradecer a gente com uma curtida e se inscrever no canal, a gente agradece bastante. Beijo. Até o próximo vídeo.